nessa programação e nós vamos aqui com a palavra de Deus também para os nossos corações. Aqui no livro de Josué, para quem não sabe, Josué foi o sucessor de Moisés, né? Moisés foi um homem muito usado por Deus e deixou como sucessor Josué. Josué e Caleb andavam sempre juntos, eram muito amigos, né? Josué e Caleb, que eles foram, né, até a terra prometida e lá o Senhor lhe fez uma promessa. Olha, eu vou ler essa palavra no livro de Josué, no capítulo 14, que nos diz assim: a herança das tribos, né? O Senhor havia prometido, né, para Josué, para Caleb, a herança, a terra, e quando chegassem lá, iam repartir, né, em tribos. Isso, pois, é o nome dos filhos de Israel, que vieram à herança da terra de Canaã, o que Eliezer, sacerdote, Josué, filho de Num, e as cabeças dos seus pais, as tribos dos filhos de Israel, eles fizeram repartir. Por sorte, a herança, como o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés, acerca das 9 tribo e da meia tribo, porquanto as 2 tribos e a meia tribo já dera a Moisés a herança além do Jordão, mas aos levitas não tinha dado herança entre eles, porque os filhos de José eram das tribos de Manassés e Efraim, e os levitas não deu herança na terra, senão cidades em que habitassem os seus arrebaldes para o seu gado e para os seus bens. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel, repartiram a terra, eles repartiram. E então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, queneu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim? Olha aqui como é interessante, né, a passagem da Bíblia que diz, né, aqui a palavra de Deus. No versículo 7 diz assim, ó: 40 anos tinha eu, Caleb falando aqui, que as palavras no versículo 7 é as palavras de Caleb. 40 anos tinha eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe a resposta, como sentia no meu coração. Então, naquela época, né, irmão, voltando lá, naquela época que Deus mandou espiar a terra, até que eles iam tomar posse, Moisés enviou 10 homens para espiar a terra. Somente 2 trouxe boas notícias, esperança, teve uma convicção de coisas boas da terra. Foi Josué e Caleb. O resto, tudo diziam assim: Senhor, aquela terra não tem jeito não. Nós somos pequenininhos perto deles. São homens preparados, homens fortes, são gigantes. Nós não venceremos eles. Então, é uma palavra pessimista, né? Quando você está com um propósito no teu coração, de repente vem aquelas pessoas. Por isso que nós devemos ter cuidado com o que nós ouvimos, né? As coisas negativas que as pessoas chegam até a gente e diz assim: você não tem jeito não, esquece isso, não tem esperança, não tem fundamento, você não vai conseguir.
palavras negativas que faz você retroagir, você parar de seguir em frente com aquilo que você, com o propósito do seu coração. Pessoas negativas. Mas Josué e Caleb não, eles foram pessimistas e disseram que sim, nós venceremos, pois tudo no nome do Senhor nós venceremos, né? Quando estamos com o Senhor. Mas aqui no versículo 8 diz: mas meus irmãos subiram comigo e fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, permanecerei em seguir o Senhor meu Deus. Então, Caleb ele continuou, né? O que é Caleb dizendo? 40 anos ele tinha quando Moisés fez a promessa. Olha, Deus fez a promessa de repartir entre Caleb e Josué a terra prometida para cada um. Então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e o dos teus filhos em herança permanentemente, pois perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. Então Caleb continuou na presença de Deus, perseverando, né, sendo otimista, né, e acreditando que Deus prometeu para ele. Ele guardou a promessa que Deus fez para ele no coração dele. Olha, Deus prometeu aquela terra para mim. Não é hoje, não é amanhã, não é depois. Quando será? Olha, vamos continuar a leitura aqui, ó. E agora eis que o Senhor me reservou em vida. Aqui Caleb dizendo, no versículo 10. E agora eis que o Senhor me conservou em vida e disse: 45 anos são passados, já tinha passado 45 anos e a promessa ainda não tinha sido concretizada. Olha só, desde que o Senhor falou a palavra de Moisés andando em Israel, ainda no deserto, agora eis que hoje tenho 85 anos. Olha só, aqui essa passagem da Bíblia é muito maravilhosa, porque olha, o Senhor, ele não retarda com a sua promessa. Se Deus lhe fez uma promessa, todos nós que somos cristãos temos uma promessa que o Senhor fez para nós, talvez no particular ou talvez dentro da Bíblia. A Bíblia é cheia de promessas que Deus fez para nós, que Deus prometeu para a nossa vida. Então somente permanecemos em seguir ao Senhor, em ficar na presença do Senhor, e Ele é fiel e justo para concretizar com essa promessa, né? Realizar essa promessa, Deus, Ele não falha. Ele pode ser que demore, né? Porque o tempo do Senhor não é o nosso. Aqui no caso de Caleb, que era amigo de Josué. Deixa eu tomar um pouco de água, porque a garganta está coçando. Mas a palavra está no meu coração. Então, Caleb, aqui ele diz assim, ó: eu tinha 40 anos quando Deus me prometeu. E hoje eu estou com 45 anos e Deus está concretizando aquilo que Ele me prometeu. Olha, Deus demorou 45 anos para cumprir a promessa que Ele tinha feito a Caleb. Mas se Deus fez para você, eu estou crendo assim, ó, que nós estamos vivendo os últimos anos da face da terra. Eu estou crendo assim, que Deus já está abreviando o tempo. Então,
Se Deus fez uma promessa para você, eu creio que Deus vai cumprir mais rápido do que cumpriu para Caleb, porque os nossos tempos hoje está sendo mais acerrado, né? Mais apertado, e breve Jesus voltará. Então a promessa do Senhor vai se cumprir mais rápido. Não, eu creio que não vai demorar assim como demorou para Caleb, 45 anos, mas Deus foi fiel e justo, o que prometeu ele cumpriu. Ele está dizendo aqui que agora ele está com 85 anos e Deus cumpriu a promessa que fez para ele naquele momento. Então ele está maravilhado com as maravilhas de Deus, que Deus está fazendo. Versículo 11, veja bem: e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou, o qual era a minha força. Então, ele está tão jovem quanto ele tinha 40 anos. E enviou há 40 anos. E ele tem força tanto para a guerra e como para entrar na terra, sair da terra e para guerrear também. Ele estava como se ele tivesse 40 anos. Ele se sentia assim. Olha o que Deus fez na vida dele. Ele com 85 anos, ele estava se sentindo como se fosse um homem de 40. Por quê? Porque ali Deus estava respondendo a promessa que tinha feito para ele. E agora, pois, dá-me o monte em que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste e estava ali Anaquins e grandes e fortes cidades. Porventura o Senhor será comigo para expulsar, como o Senhor disse que estaria comigo, né? E Josué abençoou. Aí, tá vendo? Naquele momento, Caleb disse tudo isso aí. Que ele tinha 40 anos, que agora ele está com 85 anos, e que ele estava forte, tão forte como ele tivesse 40, e o Senhor estava cumprindo a sua promessa na vida dele, e ele estava ali glorificando a Deus por isso. E Josué abençoou e deu a Caleb a tribo de Jonafé e Hebron em herança. Ele recebeu a herança dele. Portanto, Hebron ficou sendo herança de Caleb, filho de Jefoné, o queneu, até o dia de hoje, porquanto, porventura, perseverar em seguir ao Senhor, Deus de Israel. Ele permaneceu. Então, a promessa do Senhor é para aqueles que permanecem na presença do Senhor. Vê que o irmão, ele leu o Salmo 125, que diz assim: os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abalam, mas que permanecem para sempre, não retroceder. E se por um acaso vocês retroceder, arrepende-se, né? E volte para o primeiro amor, porque o Senhor, Ele está sempre de braços abertos para nos receber. As misericórdias do Senhor são grandes para conosco, por isso ainda há tempo, ainda há esperança para voltar para o Senhor Jesus. E o versículo 15 diz assim: e antes o nome de Hebron era Kiriat Arba, porque Arba foi maior homem entre os aniquins, e a terra repousou da guerra, né? Então ali Deus cumpriu a promessa que havia feito para Caleb. Olha, irmãos, Deus
ele não retarda com a sua promessa. Pode passar 1 ano, 2 anos, 3 anos. No caso de Caleb, demorou 40 anos, 45 anos. Mas no seu caso, pode ser 1 ano, 2 anos. Deus é fiel e Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele prometeu salvar sua família, continue orando, não saia da presença do Senhor. Se Ele prometeu, reverter o quadro da sua situação, Deus, sei lá o que Deus possa ter te prometido, Ele é fiel para cumprir com aquele que Ele prometeu. Então aguarde, espera só mais um pouquinho, porque o tempo do Senhor não é o nosso tempo. Nós vemos aqui na Bíblia vários exemplos das promessas do Senhor, que o Senhor fez e Ele cumpriu, Então nós vamos aguardar o Senhor. Espera, pois, o Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. O que deseja o seu coração? Deus, Ele conhece o coração, os nossos corações. Ele sabe das nossas necessidades. Então não desista, não perca a sua fé, não perca a sua esperança, não perca a sua confiança, porque o Senhor, Ele cumpre com a sua palavra. Nós vemos aqui, como eu falei anteriormente, Caleb e Josué foram dos 10 que foram à terra prometida, para ver como que estava lá a terra. E somente os 2 deram boas notícias para Moisés e esperança para o povo, Somente os 2 incentivou. Olha, lá é uma terra realmente que mana leite e mel, que tem muita prosperidade e tal, e nós vamos conseguir conquistar aquela cidade. Já os outros, não. Os outros 8 não. Deram tudo más notícia, palavras pessimistas, não otimistas. Que deram palavras otimistas só Josué e Caleb. E os outros foram pessimistas. Cuidado com essas pessoas que falam, com você negativamente, que você possa ter esperança. Sempre é esperança. Quando você tem Jesus, tem vida, a vida nós devemos ter fé e esperança, porque o Senhor, Ele é a nossa fonte inesgotável de vida e de esperança, e neles nós podemos confiar. Nós temos vários exemplos na Bíblia de que o Senhor, Ele responde às nossas questões e atende o nosso clamor, a nossa oração e também as promessas, Nós vemos ali, que o Senhor, Marta e Maria, estavam ali ansiosas, esperando Jesus chegar naquela aldeia, sair daquela aldeia e chegar na outra, onde eles estavam, para salvar, para curar o seu irmão Lázaro. Mas o Senhor não chegou na hora em que elas queriam. Chegou 4 dias depois, mas o Senhor chegou. Então não é muitas vezes no nosso tempo, é no tempo de Deus, A Bíblia nos diz em Eclesiastes que há um tempo determinado para todas as coisas, e o tempo de Deus, Ele sabe melhor do que nós. Às vezes nós ficamos ansiosos, fica apreensível, sem saber se realmente vai acontecer ou não, mas que nós possamos esperar com paciência no Senhor, e Ele nos concederá o que deseja o coração. Deus é justo, Deus é fiel. Nós somos impacientes e muitas vezes perdemos a nossa fé e acabamos perdendo a nossa razão. Mas faça como Caleb. Caleb perseverou em oração,
perseverou em continuar na presença do Senhor, né? E continuou orando, buscando e com a esperança. Ó, Deus prometeu para mim, Ele vai cumprir. E aqui no capítulo 14 do livro de Josué, Deus cumpre aquilo que tinha prometido a Caleb. Então Ele é fiel à nossa vida. Que nós possamos também ser fiel, estando na presença do Senhor. Amém? Amém? Que Deus abençoe. Amém.